Fala galera, no vídeo de hoje eu quero trazer um guia completo aí das principais estratégias para vocês terem internet nas viagens, com base na nossa experiência viajando desde o ano passado por vários países e nesse momento a gente está na Ásia, especificamente em Bali, aqui na Indonésia. Então eu quero trazer as principais alternativas que vocês podem ter aí e saber utilizar em cada um dos momentos, prós e contras de cada uma dessas opções, para que vocês saibam utilizar de uma forma mais estratégica. Então não vai ser um tutorial, não vai ser um vídeo com passo a passo, porque eu já fiz esse tipo de vídeo aqui no canal e vou deixar aqui na descrição e também aqui no card. Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli. Nesse canal a gente compartilha tudo sobre estratégias de viagem. Se esse tema te interessa, considere se inscrever e bora lá para o vídeo de hoje. Só para fazer um alinhamento importante aqui desde o começo. Tudo que eu falar aqui no vídeo, todas as opções, todos os links que eu comentar vão ficar aqui na descrição com os marcadores para facilitar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá falar da primeira opção, que é o famoso Wi-Fi. Todo mundo utiliza em vários momentos, vai realmente salvar e ser muito utilizado. Quais são os riscos aí para vocês prestarem atenção? Eu geralmente recomendo o Wi-Fi se você está realmente numa situação mais emergencial, se não tem uma internet contratada ou está em um hotel, por exemplo, igual a gente está aqui agora e tem uma qualidade de internet melhor, então vai realmente atender bem. Agora, evitem ao máximo acessar aplicativos de banco, acessar tudo que compartilhe dados pessoais nessas redes abertas. Se você for acessar aplicativos específicos, recomendo que dê preferência a acessar utilizando algum VPN para ter uma proteção adicional. Mas o Wi-Fi é uma forma barata de resolver problemas e principalmente de logística, pedir um Uber, pedir algum aplicativo ali de transporte quando você chega no país, realmente pode ser uma excelente alternativa. Mas de forma alguma eu recomendo que vocês dependam 100% do Wi-Fi em uma viagem, porque vocês podem ficar na mão, podem ter algum tipo de problema, então eu acho que ele é mais uma segunda alternativa em casos emergenciais, beleza? A segunda grande categoria que nós vamos ter para quem quer contratar um chip físico ou chip virtual já antes de sair do Brasil para começar a sua viagem. Então vamos trazer algumas situações aí, o que eu recomendo em cada uma delas e o que vocês precisam prestar atenção. Primeiro grupo, para quem utiliza a internet na viagem para objetivos mais simples, para pedir um Uber, pedir um transporte, pesquisar um ponto turístico, pesquisar um restaurante que não vai demandar uma quantidade mais alta de dados. Nesse tipo de situação, uma empresa que a gente está gostando bastante, nós já utilizamos em vários países, é a Airalo. Não sei se vocês conhecem esse nome que vai aparecer aqui na tela para vocês. Essa empresa atua em diversos países e a grande vantagem é que ela tem um custo muito baixo. Mas quais são alguns pontos de observação? O custo ele é muito baixo, mas essa empresa trabalha apenas com chip virtual. Então, se o seu celular trabalha apenas com chip físico, ela acaba não sendo uma alternativa. Outro ponto de atenção, os planos eles têm quantidade de dados limitadas. Então nós temos planos, por exemplo, para a Europa, se não me engano, por 5 euros, para os Estados Unidos por 5, 6 ou 7 dólares. Então são planos que começam com valores muito baratos e podem realmente ser uma ótima opção para você que não vai ter compartilhamento em rede social, que vai utilizar ali para o dia a dia e vai usar talvez o Wi-Fi do seu hotel para compartilhar no Instagram, para compartilhar em outras plataformas. Uma outra forma de utilizar a Airalo que também pode ser muito vantajosa. Se você vai sair de um país e vai fazer trânsito talvez com escala em outros países por um curto espaço de tempo. Quando nós saímos da Argentina e nós viemos para Tailândia para começar a nossa viagem aqui pela Ásia. Então nesse caso eu já queria internet na Argentina antes de começar a nossa viagem e também queria já estar conectado assim que nós pousássemos em Bangkok, na Tailândia. E nesse caso funcionou super bem, a gente teve acesso aí nos dois países com o mesmo plano contratado. Então se você se interessou na Airalo, pode ser uma possibilidade para a sua viagem, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no card o vídeo onde eu explico com mais detalhes, beleza? Segundo grupo, para quem precisa de uma quantidade de dados maior ou até mesmo ilimitada, mas talvez por um período de viagem que não seja muito longo. Percebam que eu estou sendo bem específico em cada tipo de situação, porque eu acredito pessoalmente que cada empresa, cada tipo de serviço vai ter uma melhor forma de ser utilizado. Não é um que vai ser o melhor em todas as situações. Então pensem sempre de forma estratégica. Muitas pessoas já querem começar a viagem, chegar no país com acesso à internet e também compartilhando nas principais plataformas. Então nesse caso eu realmente recomendo um plano de dados maior e, se possível, ilimitado. Existem diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço no Brasil, uma que nós já tivemos experiência e testamos aqui na Ásia, até a Camilinha está com o chip nesse momento no celular dela, está funcionando super bem aqui em Bali, se chama a Casa do Chip. Eu já fiz um vídeo com todo o passo a passo, como que você contrata e faz a ativação, e vários inscritos já mandaram feedbacks que utilizaram na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, até mesmo aqui na Ásia, e funcionou super bem. Então avalia se algum dos planos lá na Casa do Chip pode atender para a sua viagem. Nos planos oferecidos pela Casa do Chip para a maioria dos países, você vai contratar uma determinada franquia de alta velocidade, e quando você atinge esse valor, ela tem uma
redução, só que a internet ela não acaba. Então é basicamente uma internet que você tem durante toda a sua viagem e a maior parte do tempo em alta velocidade. Se você compartilhar muito, ele pode consumir o valor que você tem ali de alta velocidade, tem uma redução e no dia seguinte ele já volta para alta velocidade. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma mudança recente, onde todos os planos que você contrata já são ilimitados em alta velocidade. Então essa é uma categoria específica de contratação lá nos Estados Unidos. Então se você está indo para lá, vale a pena dar uma olhada. Quando eu acredito que esse tipo de chip vai valer mais a pena? Aqui na Ásia, por exemplo, não existe um chip de uma operadora que vai atender todos os países. Cada país você tem que fazer uma contratação. Então, em uma viagem que você passa por vários países, pode realmente ficar muito caro. Então, poder contratar um plano que abrange vários países, eu acho que realmente pode ser uma alternativa e vale a pena você dar uma olhada. E esse tipo de plano, galera, de qualquer empresa, normalmente vai ter um valor um pouco superior de contratações direto no país. Eu sempre bato na tecla para vocês serem estratégicos na viagem de vocês. É importante considerar aquele valor que você pagou a mais, para você, valeu a pena ou não. Para algumas pessoas, pagar $5 a mais é inadmissível. Eu quero pagar o mais barato de todos. Beleza, tem muitas pessoas que fazem sacrifícios absurdos na viagem só para pagar mais barato. Não é o nosso estilo de viagem. Mas como eu falei, eu acho que o melhor uso desse plano é para viagens que não sejam muito longas. Quando você faz uma viagem, por exemplo, de 30 dias, essa internet ilimitada contratada direto no Brasil costuma ter um valor muito elevado. Aí a diferença eu já acho que não vale tanto a pena. Agora, quando a diferença não é muito grande, eu realmente consideraria essa como uma ótima alternativa. Como eu falei, a Camila está usando nesse momento aqui em Bali o chip da Casa do Chip. A gente estava querendo fazer um teste até para trazer o feedback aqui para vocês e nós fizemos a ativação enquanto a gente aguardava o nosso voo. Eu abri o e-mail no meu celular e a Camila no celular dela escaneou o QR Code para fazer a ativação do chip virtual. O processo é basicamente todo sozinho ali, só fica esperando e apertando para prosseguir. E quando o processo terminou, a gente só fez a ativação do roaming, que é a opção ali para o chip funcionar aqui no país. E no mesmo momento, ela já teve acesso à internet normalmente e desde então ela está utilizando aqui todos os dias sem problema. Então essa está sendo a nossa experiência só para trazer o feedback para vocês. Como eu falei, eu já fiz um vídeo com todo o passo a passo de como é que vocês pesquisam, como que faz a contratação lá no site e tem também um cupom de desconto para quem é inscrito aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui do lado, beleza? Galera, terceira alternativa aí se você já quer sair do Brasil com a internet para algumas pessoas específicas. Se você já tem um plano contratado aí pós-pago da Claro ou da Vivo, nessas duas empresas você consegue contratar pacotes de roaming global, onde você tem acesso em vários países. Aí é importante você avaliar se os países que você vai estão todos na lista aí dos países atendidos. E esse tipo de contratação pode valer ainda mais a pena se você faz mais de uma viagem internacional aí por ano. Então você vai otimizar o uso desse plano contratado. Então eu só quis trazer essas opções porque pode ser uma alternativa viável aí para muitas pessoas também. Falando agora de contratações direto no país que você chegou ali para sua viagem. Galera, normalmente nos principais aeroportos vão ter várias opções aí de chips locais que vocês podem fazer a contratação. O que eu recomendo? Antes da sua viagem, primeiro, pesquise quais são as melhores operadoras locais, para você não chegar, ver aquele monte de opção e acabar escolhendo uma que não vai ter um sinal legal. Então essa pesquisa prévia é um fator importante. Em países que a gente fica um período muito longo, a gente faz isso, avalia com mais antecedência, pesquisa as melhores empresas para já chegar direcionado, sem ficar pesquisando e ficar perdido ali no aeroporto. Então se você quer essa opção, recomendo que faça uma pesquisa previamente. Segundo detalhe importante, dependendo do horário do seu voo e horário de chegada naquele determinado país, todas as lojas podem estar fechadas e você não vai ter acesso ali à internet, à possibilidade de contratar um plano local. Então é importante você já ter um plano B aí para ter internet na sua chegada. Então se a sua viagem é muito longa, por exemplo, pode fazer sentido você contratar um plano mais barato que vai ser válido aí por poucos dias e você chega no país com mais tranquilidade, no centro da cidade, que normalmente vai ter valores até melhores do que a contratação no aeroporto, e aí sim você contrata um plano local. Então é uma forma de você combinar o melhor de cada uma das empresas. A gente também já fez isso quando a gente saiu, por exemplo, da Argentina, chegamos em Bangkok com o chip da Airalo e aí depois, no centro lá de Bangkok, a gente contratou um chip local. Então vocês podem combinar essas diferentes possibilidades. Terceiro detalhe importante, galera, alguns países só trabalham com chip físico. Alguns aparelhos mais recentes aí de smartphone só estão trabalhando com chip virtual. Então presta muita atenção, porque no Vietnã, por exemplo, todas as empresas que a gente estava conversando lá, eles só estavam oferecendo chip físico. Então se você vai viajar, recomendo que ou você ou alguém que esteja viajando com você tenha algum aparelho que aceite o chip físico para você não ficar dependente aí sempre de opções de chip virtual, beleza? Outra observação importante, por mais que essa normalmente é a opção mais barata, alguns países já são por natureza países caros. Nós fomos recentemente na Coreia do Sul e a gente fez a contratação de um chip local e mesmo sendo um chip local, saiu mais ou menos aí quase R$300. Então lá não é uma referência aí dos países mais baratos para você viajar. E um outro detalhe muito importante que eu já comentei, mas vou reforçar,
Em algumas regiões que você vai viajar, você vai precisar contratar chip em cada um dos países. Aqui na Ásia, não tem uma operadora que atua em todos os países. Então você vai contratar um chip na Tailândia, um chip na Malásia, um chip no Vietnã, um chip aqui na Indonésia. Então, nesse tipo de situação, pode sim valer a pena fazer a contratação de um outro plano que atenda aí globalmente, beleza? Galera, nesse vídeo eu só quis trazer um resumo das principais estratégias que vocês podem utilizar daqui para frente na viagem de vocês e percebam que não é uma ou outra, você pode combinar essas diferentes estratégias durante a sua viagem. Saiba utilizar o melhor de cada uma delas. Se você tem alguma indicação aí de um outro site, alguma outra ferramenta que pode também ser interessante para a gente testar aqui na prática e trazer para vocês, pode mandar aqui nos comentários. Todos os links, tudo que eu comento nos vídeos aqui do canal, fica sempre na descrição para facilitar para vocês. Eu vou deixar aqui do lado algumas outras sugestões de conteúdo para você continuar aprendendo com a gente. E nos vemos no próximo. Até mais!